Boa tarde, alunos. Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Essa é a primeira aula de História do sexto ano F da Escola Generoso. Eu, nesse primeiro contato com vocês, foi sobre Geografia. Agora a gente vai fazer História. E a História é super importante na vida das pessoas, porque ela mostra, principalmente, fatos históricos que não podem ser repetidos no futuro, ou fatos que ensinam a humanidade a trabalhar com, é, com mais sabedoria, com mais ênfase, e ao longo do tempo você acaba fazendo da história um artifício ou uma ferramenta para o seu dia a dia. A história ela é importante nessa questão de você aprender com o passado, mas também ela é importante com as questões sociais, onde ela demonstra as características de cada sociedade, ou o seu passado, e entender o seu presente. Estamos aqui com alguns alunos do sexto ano F, que vão me ajudar nessa aula. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a nossa primeira aula de história desse bimestre. Então, estou compartilhando a tela com vocês. É a EF05HI08, e hoje nós vamos identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos. Então, deixa eu te falar, aquela habilidade inicial que a gente falou primeiramente, a gente não vai trabalhar ela agora. A gente vai trabalhar numa outra situação. A habilidade que a gente vai trabalhar agora é a marcação de passagem de tempo em distintas sociedades. O que significa isso? Que as sociedades, ao longo do tempo, elas marcaram o tempo de formas diferentes. Por exemplo, os egípcios, os romanos, cada um teve seu calendário próprio. Vou dar um exemplo mais próximo. Os maias, que teve aquele calendário onde o mundo ia acabar em 2012, não sei se vocês assistiram os filmes. Cada sociedade humana, ela marcou o tempo de uma forma diferente. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, ok? Depois no vídeo eu até altero, eu até corto essa parte que a gente começou no início, porque tem a habilidade lá no Class 1 está marcada errado. O objetivo é refletir e acertar a compreensão da história da marcação da passagem do tempo em diferentes sociedades antigas e compreender a importância de se desenvolver atitudes historiadoras. Então vamos lá, pessoal. Beleza? Então a habilidade é essa. Agora sim nós podemos voltar e assistir o vídeo completo. Sabendo de horas, formamos e organizamos nossos dias, nossa semana, o mês e o ano. É o que chamamos de calendário. Nosso calendário atual é embasado no antigo calendário romano, que por sua vez tinha como base as fases da Lua. Os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias, e os demais, com exceção de fevereiro, possuem 30 dias. Pessoal, que tiver perguntas, pergunta depois, tá, do vídeo. Esse calendário, como a gente conhece, foi criado na Roma Antiga. Por isso que os meses são, por exemplo, baseados em deuses, né? Como o mês de março é o mês de Marte, né? E junho representa junho. Então agora eu vou passar para a minha amiga Dorinha, que vai explicar um pouco para vocês sobre as medidas do tempo. No de hoje vamos falar sobre as medidas do tempo. A unidade padrão de medida de tempo é o segundo. Utilizamos a letra S ou SG para representá-lo. Ano comercial, 365 dias. Mês comercial, 30 dias. Dia, 24 horas. Hora, 60 minutos. Minuto, 60 segundos. Segundo, 1 sobre 86.400 do dia solar médio. A hora não tem submúltiplo decimal, por isso não usamos vírgula. Sua divisão é na base 60. Lembrete, 60 segundos representa 1 minuto, 60 minutos representa 1 hora, 24 horas representam um dia. O planeta Terra está dividido em
24 partes, as quais chamamos de meridianos. Cada parte representa um horário diferente, chamado fuso horário. O calendário é o sistema que divide o tempo em anos, meses e dias. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Divisão do tempo em relação ao calendário. Quinzena, referente a 15 dias. Trimestre, referente a 2 meses. Trimestre, referente a 3 meses. Semestre, referente a 6 meses. Biênio, referente a 2 anos. Triênio, referente a 3 anos. Quadriênio, referente a 4 anos. Quinquênio, ou lustro, referente a 5 anos. Década ou decênio, referente a 10 anos. Século, referente a 100 anos. Milênio, referente a 1000 anos. A semana tem 7 dias. São eles: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Pessoal, até aí nenhuma novidade, né? Todo mundo sabe dessas coisas. Sim. Sim. Eu sei que parece meio juvenil, mas faz parte da matéria. Domingo, Ok. primeiro dia da semana. Sábado. E os dias são distribuídos em 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas outros povos também construíram calendários. Um dos mais interessantes foi o calendário maia, criado por esse povo pré-colombiano, aqui na América, por volta do século XI. O calendário dos índios brasileiros, por exemplo, os tupis, guaranis, marcava o início do ano solar pelo surgimento da Pleiades, né, que são as 7 estrelas, próximo a 11 de junho. Assim, seu calendário era praticamente exato, não precisava fazer correções como anos bissextos. Os meses começavam a aparecer e a primeira fileira de lua no céu. Aliás, as palavras mês e lua são a mesma em tupi. Significa ara. Marcavam 4 estações pelos solstícios e equinócios. O calendário também era usado para saber a época de caças, colheita e rituais religiosos. Os muçulmanos têm um calendário que é composto de 12 meses lunares, e forma ciclos de 30 anos, os quais são bissextos, né? Assim como os judeus, os anos comuns possuem 12 meses, de 29 a 30 dias. Mas há um acréscimo de um 13º mês, nos anos longos. Ambos não fazem a datação como no Ocidente, que usa antes e depois de Cristo. Portanto, para os judeus, ao invés de estarmos em 2021, depois que o ano atual é 5.780. Já os muçulmanos, o ano é 1442. Todo esse estudo foi feito através de documentos escritos, relatos, objetos antigos, até mesmo imagens. Todos os estudos históricos são utilizados nessas fontes. Então, vamos só pegar essa parte do final. Ela está falando sobre os judeus e o antes e depois de Cristo. Por que antes e depois de Cristo? Porque a Igreja Católica, lá em 1300, instituiu a marcação antes e depois da figura mais importante, segundo a sua crença. Quem seria essa figura? Jesus Cristo. Então, a partir dali, ela falou, a partir do nascimento de Jesus, a gente vai ter o antes e o depois. A partir daí, a gente tem o ano de 2021. Já para os judeus, o ano base é o ano do nascimento de Moisés. Para quem sabe, para quem conhece a Bíblia, Moisés é uma figura super importante, aonde ele vai tirar o povo judeu da mão dos egípcios. E a marcação se faz a partir do nascimento dele. É uma pessoa super importante. Então, cada povo tem a sua marcação a partir de algum momento ou algum fato histórico que vai demarcar o ano 1, o ano 0. Por exemplo, os chineses não têm o ano do porco, o ano da vaca, o ano do seja lá o que for. Eles fazem um cálculo totalmente diferente. Então, cada sociedade tem a sua marcação de tempo. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Sim. Então, beleza, vamos voltar aqui para o CMSP.
como eu falei para vocês, para que estudar história, gente? Quem quer dar uma sugestão do porquê que a gente estuda história? Para saber sobre as coisas que aconteceram no passado. Isso. Para que não se repita no Presente. futuro e presente. Exatamente. O passado, ele ensina as pessoas a como agir, ou por que uma sociedade está caracterizada daquela forma, por que o Brasil está do jeito que está hoje, por que os Estados Unidos está como está hoje. Ela explica quais foram as atitudes ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, que fizeram a sociedade atual ser como ela é hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre a função da história? Não. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Pode falar, pode perguntar. Não? Então, beleza. Ó, se vocês tiverem pergunta, pode perguntar. Porque isso é super importante. Saber o porquê que eu estudo isso. Por que é tão importante eu estudar a história? Porque a gente, às vezes, estuda... Que nem, eu vou ser bem sério para vocês, eu detesto matemática. Vai chegar uma hora da sua vida lá que você fala, nossa, por que eu estou aprendendo tanta coisa se na vida eu não vou usar? Mas a história, a geografia, você usa todos os dias. Todos os dias você critica alguém baseado na história que aquela pessoa tem. Todos os dias você vai precisar da história e geografia para debater com alguém. Se alguém tiver alguma forma de pensar diferente da sua, você vai acabar, queira ou não, tendo que ter para você a história e a geografia para debater com ela. Porque as pessoas, elas debatem a partir daquilo que elas conhecem. E a história e a geografia, como a sociologia, como as relações humanas, é a base para uma discussão. Então, se você quer ser uma pessoa consciente no futuro, você precisa ter história e geografia. Beleza, até aí? Sim. Professor, por que tem 2MX, cara? Então, também não sei. Quando eu descobrir, eu te juro que eu te conto. Ele fez os clones. Não, ele era do sexto F também, gente. Mas ele só não disse o nome dele ainda. Ah, ele tá dando risada. Acho que tá bugado. Posso continuar? A hora que ele quiser se apresentar, ele fala o nome. Pessoal, desliga o microfone, tá? A hora que vocês pararem de falar. Só para isso, tá? O homem transforma o passado e entender o presente para compreender o passado. A professora Ana está dizendo que todos os alunos dela estão acompanhando a aula, muito bem. Deixa eu ver mais. Buscar os acontecimentos do passado com a visão do futuro. Então, várias contribuições legais. Mas lembrando que, assim, professores também tragam as contribuições dos alunos, tá? Vão lá, peguem as contribuições, tragam aqui e também coloquem o nome dos alunos aqui, certo? Bem, olha só, o professor Hugo, ele responde assim, o presente se aprende baseado no que aconteceu no passado e podemos projetar o futuro. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu sei que alguns estudantes, eles falam, olha, por que eu preciso de história para minha vida, né? Na realidade, a história, ela não tem essa utilidade prática. A história, ela é uma ciência que ela vai estudar o homem no tempo. E como que o homem, ele, no tempo, ele está se relacionando com a sociedade, com a política, quais são as transformações deste homem no tempo. Agora, é importante pensar também que nós temos aí a história do tempo presente. Então, a linha da história, né? A história do tempo presente. As perguntas que nós fazemos hoje, elas vão direcionar o nosso olhar para o passado. A forma como nós olhamos para o passado tem muito a ver com os nossos questionamentos do presente. Então, olha só, democracia, por exemplo. Democracia, ela é uma permanência, né, que aconteceu lá na Grécia, começou na Grécia, mas depende de quem está estudando a democracia, vai escolher um objeto, vai escolher algum fato, e a história ela começa a seguir aí de acordo com as escolhas do historiador. Sobre projetar o futuro, assim, o historiador ele não tem esse poder de projetar o futuro. Nós fazemos aí nós conseguimos ter algumas perspectivas
né? Olhando o passado, a gente analisa, vê como uma sociedade ela foi se desenvolvendo, o que aconteceu nos âmbitos políticos, sociais e culturais, a gente consegue ter aí uma perspectiva do que pode ser o presente. Aliás, o futuro. Só que... Tudo bem, pessoal? Tá aí? Fala aí, MX Gara, pode falar. Ô, professor, Oi? se apresentaram aqui no chat. O Oi? MX Gara se apresentou. O MX Gara e a Qual é o nome Lu. dele? O nome dele é Gabriel e ele tem 11 anos. Ah, o nome dele é Gabriel. Deixa eu ver se ele tá. Depois eu dou uma olhada certinho para ver se ele tá ativo na sala de aula. Também tem a Luna, tem uma Luna. Ela se chama Luna e tem 11 anos também. E também Patrícia Xavier, que é o Victor Manuel Xavier Silva e tem 11 anos também. Tá, o Vitor ele já se apresentou pra gente. Então falta depois se apresentar esse Miss Gara aqui e a Luna. Vamos continuar aqui para a gente poder dar findamento para nossa aula. E agora, no sexto ano, vocês vão conhecer as civilizações antigas. Então, vai ser muito legal. Eu gostaria de ouvir da professora Iris o que ela acha aí sobre o porquê de estudar história. Então, Janaína, é assim. Vou pular essa parte, tá? Eu quero marcar algumas palavras bem importantes desse texto. Olha só, vocês estão vendo aí? Vamos lá. Compreender os acontecimentos históricos, relação de poder, processos, mecanismos e transformações e manutenções de estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo, em diferentes espaços para analisar o mundo contemporâneo, além de posicionar-se e intervir-se. Nada mais daquilo que eu te falei. Você precisa conhecer o histórico das sociedades para que você tenha um conhecimento do que pode acontecer com o seu presente ou o que vai acontecer com o futuro a partir dos ensinamentos do passado. E como você vai se posicionar a partir daquilo que você conhece. Você só se posiciona se você tem algum tipo de conhecimento sobre o fato. Você não vai se posicionar aleatoriamente. Tá, vamos pular. Consiga passar ao objetivo principal da aula, tá bem? Então, até aqui, o que nós estamos falando? O que é história? A professora já respondeu o que é história. Os estudantes da tá bom, continua. Que nós vamos ver o quê? Tudo que foi construído culturalmente por uma sociedade. Os saberes. Lembrando que essa aula que eu estou passando para frente rapidinho aqui, está disponível lá. É só acessar lá e assistir depois, se você quiser assistir completo, tá? Agora eu vou deixar mais uma provocação para vocês, estudantes. Dá uma olhadinha na tela. O que aconteceria se perdêssemos a memória de tudo o que foi feito no passado? E aí, sexto ano, se a gente esquecesse tudo, todos os saberes, toda a tradição, tudo que foi construído no passado, como seria? Na visão de vocês, como que seria, pessoal? Como que seria a vida de vocês hoje? Seria confusa. Ó, primeiro que você não estaria nem sentado na cadeira. Você concorda que esse objeto material, ele só nasceu a partir de algum tipo de conhecimento do passado? Observe que todos os elementos que estão na sua casa têm algum tipo de história. Eles foram fabricados por alguém, eles foram pensados por alguém, e alguém foi lá e atingiu o objetivo, e foi tão bem sucedido que ele passou de geração em geração e está aí com você. Esse é o primeiro elemento. Alguém mais quer falar? Não? Então tá bom, vamos continuar. E aí, professora Janaína, será que a gente seria uma folha em branco? Olha, você imagina que até nossa alimentação, que nós comemos hoje, a forma como nós nos vestimos, e até as nossas relações, elas foram construídas no passado. Porque, olha, teve um momento da história que as mulheres nem saíam de casa para trabalhar, em alguns lugares do mundo. Em outros momentos, as mulheres precisaram sair para trabalhar. Então, assim, como seria o mundo se nós esquecêssemos? O que aconteceria? Eu vou deixar 2 minutos. Professores... Vou pular esses 2 minutos, porque eu também não tenho paciência. Não. É contado muitas vezes o ponto de vista do vencedor. Já pensaram nisso?
essa é a consciência histórica que nós falamos, né? Por exemplo, a descoberta do Brasil. Os portugueses, eles chegaram aqui no Brasil, eles descobriram, e eles colonizaram. E essa é a história do ponto de vista dos europeus. Mas, e se a gente começar a pesquisar a história do ponto de vista daqueles indígenas que já estavam aqui na América muito antes dos europeus chegarem? Este ano, vocês irão estudar os povos mesoamericanos, os incas, maias e astecas. E vocês vão ver que aqui na América, nós também tivemos uma série de povos muito incríveis, que fizeram coisas muito impressionantes. Porque sempre que a gente fala de história antiga, o pessoal já lembra da pirâmide do Egito, né? É verdade. Ou dos europeus ou das pirâmides do Egito, né? É verdade. Mas vocês vão ver que aqui na América também nós tivemos uma produção muito incrível por parte desses povos. E aí, para dar sequência na nossa aula, a gente agora está um pouquinho tempo, eu vou falar de algumas formas de marcação de tempo, tá bem? Dá uma olhadinha aí na tela. Vocês estão vendo a clepsidra, ou relógio de água. Temos um menu de conteúdo só ensinando a fazer a clepsidra, tá? Vocês podem pesquisar que vai aparecer lá no repositório. Então, os gregos utilizavam a clepsidra para marcar ali o tempo. Vocês estão vendo que são duas jarras, aí nessas jarras eles colocavam a água, e aqui desse ponto, ó, aqui, ó, desse ponto saía a água, ela ia jorrando o tempo nesse pote. Quando a água ela ia enchendo, ela começava a sair por aqui, já significava uma marcação de tempo. Então, vocês estão vendo aí, a clepsidra, ela foi inventada pelos gregos e utilizada há muito tempo como um relógio, uma forma de marcar o tempo. E, na sequência, esse é muito legal, gente. Esse é incrível. Eu vou deixar essa imagem para vocês na tela, que além da imagem ser muito linda, esse lugar para mim é impressionante. Esse eu já ouviu falar, hein, professor? Já ouviu falar? Esse já. Olha, para quando acabar essa pandemia, se puder, vou te contar um local. Verdade, deve visitar. Stonehenge. Essa construção, ela tem 5.000 anos. Vocês estão vendo aí o Sol, que ele está muito bem alinhado aqui, ó. O Sol alinhadinho. Os povos antigos, essa construção, ela está na Inglaterra. Os povos antigos, eles fizeram essa construção porque justamente no solstício de inverno, que é o solstício de inverno? É quando nesse hemisfério aqui, nós temos uma noite mais longa e um dia mais curto. Então, eles marcavam exatamente o começo aqui do inverno. Quando estava no começo do inverno, vocês vão ver que o Sol ficava alinhado nessa construção. Por que eles tinham essa necessidade de marcar o inverno? Esses povos começaram com a agricultura, então eles precisavam saber quando marcar o inverno, justamente para organizar ali a agricultura. E um outro exemplo de marcação de tempo também que eu trouxe aqui, que é um objeto muito lindo, verdade, apaixonada, é uma ampulheta. Olha só. É uma ampulheta. A ampulheta também foi utilizada pelos povos antigos. Estima-se que foi inventada aí no século VIII por um monge francês. Então, a ampulheta consiste nisso, né? Ó, as areias começam a cair. E assim, nós temos uma marcação de tempo. A ampulheta, é importante dizer assim, que tem que observar, porque a hora que essa areia ela termina, tem que ser virada, senão a marcação de tempo se perde. Bom, mostrei para vocês aí três exemplos, né, de marcação de tempo, mas eu queria deixar aqui também, por último, para a gente não deixar de falar desses povos Tupi-Guarani. Olha aí na tela, as Pleiades. Tem uma lenda que é o seguinte, o que é uma Pleiade? É um conjunto de estrelas, são 7 estrelas que ficam no céu. Os povos primitivos, os indígenas, eles marcavam o tempo observando as estrelas. Aí tem uma lenda, né, que tinha uma avó, ela cuidava de 7 crianças. Essas 7 crianças, elas ficaram órfãs dessa avó. E o vento, a avó falou assim, ó, observa bem o vento, porque o vento sempre vai levar vocês para o lugar correto. E essa vozinha, ela foi para o céu. O que aconteceu com essas crianças? Um dia eles estavam ali muito tristezinhos, eles estavam passando muita fome, o vento levou eles para o céu. Tupã, que era um grande rei, um grande deus, os deuses falam Tupi-Guarani, transformou eles em estrelas. Então, essa é a lenda aí das Pleiades.
Espero essa professora. Confesso que eu não entendi porcaria nenhuma dessa história que ela contou aí. Vocês entenderam? Pessoal, vocês entenderam o que ela falou? Não. Também não. Podemos Eu não começar. entendi muito, não, mas eu entendi, tipo, mais ou menos. Não entendi nada. Também não. Bom, você entendeu que cada sociedade tem uma marcação de tempo diferente. Isso vocês entenderam? Sim. Sim. Então, deixa eu só falar uma coisa que ela acabou falando e eu acho que eu não comentei com vocês. A história, normalmente, ela é contada pelos aqueles que venceram algum tipo de guerra. Dificilmente aquele povo que foi escravizado ou aquele povo que perdeu uma guerra conta a história conta a história. Quem conta a história são os vencedores. Professor, como assim? Ela deu o exemplo dos colonizadores aqui no Brasil. A gente está estudando a história a partir da visão dos portugueses. Mas se a gente pegar a visão dos indígenas, é uma história totalmente diferente. Porque eles já tinham a sua história. Eles já viviam aqui na Terra. Então, os portugueses eles não descobriram. Eles apenas vieram morar aqui nas Américas. Aqui já haviam pessoas. Quando você pega a Segunda Guerra Mundial, na visão dos vencedores, os nazistas eram uns genocidas, uns crápulas, uns malucos, uns doidos. Já na visão dos nazistas, aqueles povos eram povos invasores impedindo seu objetivo de dominar o mundo. Ou seja, cada história tem dois pontos de vista. Nem sempre um está certo, nem sempre o outro está certo. Cada um tem seu ponto de vista. Assim como no dia a dia. A Fernanda tem um ponto de vista, a Rafaela tem um outro ponto de vista. A Fernanda pode gostar do professor Fábio, mas a Rafaela pode odiar o professor Fábio por N motivos. É isso. Não, mas é uma realidade. Cada um tem uma visão diferente sobre uma pessoa. E quando vocês forem contar as suas histórias de vida, vocês vão contar as histórias a partir do seu ponto de vista. Entendeu até aí, pessoal? Sim. Então, beleza. Podemos agora partir para a leitura para a gente encerrar a aula. Então, vamos lá. Quem que pode começar para mim, por favor? Eu. Manda bala, por favor. A origem da contagem do tempo. Eu vou até onde? Até onde eu enjoar da sua voz, pode ser? Tá bom. Se você ler bem, toma cuidado, porque se você ler bem, eu não vou enjoar tão cedo, hein? A origem da contagem do surgiu a necessidade de controlar o tempo. Por que acompanhamos sempre o relógio para controlarmos as nossas atividades cotidianas? A cronologia, o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base neste conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e estudos. Para compreendermos... Para, só um minutinho. Pessoal, por que da necessidade de a gente acompanhar o tempo? Como o tempo está ligado com o nosso dia a dia? Alguém pode dar um exemplo? Não, eu não sei como dar um exemplo sobre isso. Me explica como o tempo está inserido na sua vida. Por que você precisa usar o relógio, por exemplo? Porque cada parte da sua vida tem um horário certo. Isso, reduz. O dia, fala em dia. Cada parte do seu dia. Dia tem um tempo. Aí eu lembro que o professor mandou para vocês, alunos, 14 horas, eu vou mandar para vocês o link, vocês acessam para todo mundo se encontrar lá, beleza?
Sim. Tipo, Olha a o importância. relógio o tempo, serve pra gente marcar horários de encontro ou... Vou dormir até 8 horas da manhã, porque se eu passar das 8 horas da manhã, eu já perdi o dia, e eu não quero perder esse dia. Eu quero aproveitar o máximo possível. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o despertador para funcionar. Então, o relógio ele vai fazer com que você organize seu dia de forma mais correta, ou mais organizada possível. Beleza? Beleza. Quem pode continuar? Para compreendermos. Vai, Rafael. Rafaela? Rafaela tá aí, oi? Qualquer uma das Rafaela, pode começar. Professor, a sua câmera e a câmera que você compartilhou tá tudo embaçado pra mim. Jura? Então, outra pessoa pode ler, Sim. continuar lendo? Fica de boa. Eu vou ler, professor. Por favor. Para compreendermos esse costume tão cotidiano, às vezes nem nós damos conta de como a influência do relógio é importante em nossas vidas. É preciso recuar a Aurora. aurora da humanidade. Essa aurora significa início, lá no começo da humanidade. Pode continuar. Para os caçadores do período Paleolítico. período paleolítico, a posição dos outros, Dos astros. as suas periodicidades eram usadas para saber quando a Lua mudaria, em que período as diversas estações da natureza aconteciam e qual sua influência como comportamento e migração dos animais para que a caça e a pesca pudessem ser bem sucedidas. Espera só um pouquinho agora. O que ele está dizendo? Está dizendo que no passado eles não tinham um relógio para marcar exatamente as 14 horas que a gente tem aula. O que eles tinham? Eles tinham uma forma de marcação de tempo que mostrava os meses, os dias. Para quê? Para que ele fosse capaz de entender o comportamento da natureza, para que ele pudesse caçar e também pudesse colher as frutas. Porque antes a sociedade humana ela não fazia a agricultura dela. Ela simplesmente caçava animais que tem aquele ciclo de migração. Às vezes o animal ele precisa de um lugar mais quente, às vezes ele precisa de um lugar mais frio. E ele começou a entender que se ele começasse a entender o período do ano, ele começaria a entender como seriam essas migrações de animais. E também a questão da fruta. Porque todo mundo sabe, ou vocês, a maioria de vocês sabem, que as árvores, os outros tipos de plantações, ela tem um período do ano que você colhe, você faz a colheita, e outro período que ela semeia, que ela faz o processo como se fosse aquele período de resguardo das árvores, das plantas. E ali ela não vai ter a fruta. Então, ele sabendo que em determinado momento do ano vai ter aquela fruta, ele vai trabalhar numa certa velocidade. Quando não tem a fruta, ele tem que trabalhar numa velocidade ainda maior. E como ele fazia isso, sabendo que os animais migravam? Então, nesse período paleolítico, onde ele não tinha a questão da agricultura, ele precisava entender a
a passagem do tempo a partir dos meses ou a cada 6 meses, para que ele entendesse essas mudanças das árvores e também dos animais que iam para lá e para cá. Agora, com o período neolítico, é que muda a questão da importância das terras. Por quê? A partir do movimento do movimento do homem, que ele passou a cultivar seu próprio alimento no período neolítico, ele começou a precisar plantar em um determinado período do ano para depois colher em um determinado período do ano. Então, se eu vou plantar em janeiro, eu preciso colher até agosto. Então, como que eles faziam essa marcação? Então, cada período da história, a marcação do tempo teve a sua importância. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Sim. Todo mundo tá entendendo? Então são momentos diferentes. O período paleolítico é onde a sociedade humana não tinha agricultura e apenas vivia da caça, da pesca e também das migrações de caça de animal. No período neolítico, além dessas funções que eu já falei no período paleolítico, ele também começou a cultivar a terra e produzir seu próprio alimento. Então, era preciso que eles plantassem para depois colherem em um determinado período do ano. Outra pessoa pode ler, por favor? Vamos, gente. Alguém se posiciona para ler? Todos vão ler na sala de aula. E eu vou cobrar de todo mundo. Gente, alguém pode ler, por favor? Eu posso. Vai, Vitor, por favor. Senão a gente não sai daqui hoje. Ok. Onde que parou mesmo? Já no período neolítico. Ok. Já no período neolítico, arar a terra, semeá-la e arar a terra, semeá-la e o período de colheita precisavam de medidas de tempo precisas para que os períodos mais para que os períodos mais favoráveis fossem observados para que cada fase de agricultura fosse completada com sucesso garantido. Assim, o prosseguimento da espécie local. E um dado local. Então, e essas só um pouquinho, Vitor. Então, como eu falei para vocês, no período paleolítico era necessário eles terem conhecimento do período de meses, a cada um ano. Já no período neolítico, não. Já era necessário eles conhecerem o tempo a partir de dias. Para quê? Para você colher no momento certo, para você plantar no momento certo, para você arar a terra no momento certo, para que você tivesse a colheita no momento certo. E depois descansar a terra no momento certo. Que é importantíssimo a gente descansar a terra para que ela dê frutos no ano seguinte. Pode continuar agora, Vitor. E essas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Ora, antigamente, antecedendo a invenção da escrita, a humanidade não detinha conhecimentos acerca da construção de artefatos que auxiliassem na medição do intervalo do tempo. Desta forma, recorrer aos fenômenos naturais que fossem periódicos tornava-se a ferramenta mais favorável naquele momento, onde despontava a aurora da fenômenos nossa civilização. Espera só um pouquinho, Vitor, só um minutinho. Eu vou dar um exemplo de fenômeno celeste, que está falando aí. Ele está dizendo o seguinte, foi preciso que a sociedade humana, através de artifícios e através de corpos celestes no espaço, ele conhecesse a passagem de tempo. Vou dar o exemplo de Marte. Marte é o mês de março, como vocês viram no vídeo. Mas é o mês de março para quem? Para os períodos, para quem está lá no hemisfério norte. Quem está no hemisfério norte consegue ver Marte todos os dias. Muito bem.
no hemisfério norte. Lá nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, eles conseguem ver durante o período de março. Mas aqui no hemisfério sul, a melhor época para a gente visualizar Marte é quando? Agosto e setembro. Por quê? Por causa da rotação da Terra. Lembra das estações do ano? Então, uma passagem de tempo que o pessoal lá do norte via é diferente aqui do sul, a partir da visão celeste. Olha como isso tudo também altera a percepção. Espera só um minutinho, depois eu atendo essa criatura. Não posso atender agora. Vai, vamos lá, para a gente encerrar. Tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Tem certeza? Vamos lá, continua, por favor, Vitor. Que tinha parado? Pode continuar agora. Os fenômenos periódicos mais utilizados foram os movimentos de corpos celestes. E a partir daí, esses fenômenos passaram a determinar as estações do ano, os meses e anos. Exemplificando, há 20 mil anos, os caçadores faziam medição de tempo, contando os dias entre as fases da Lua. Por exemplo, demarcações, gravetos e ossos. Pode correr. As descobertas arqueológicas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas ou de estudos dos fenômenos celestes. Em uma antiga Sumérios, povo residente na Mesopotâmia, chegaram ao calendário que divide o ano em 12 meses e 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos, que equivalem a 2 horas, e dividiam cada um desses períodos em 30 partes, aproximadamente 4 minutos. Espera só um pouquinho. Pelo período... Espera só um pouquinho. Os sumérios, que é aquele povo da Mesopotâmia, onde fica hoje o Iraque, vamos falar o pessoal lá para vocês saberem onde fica. Lá o pessoal onde fica o Iraque. Ali é o berço da civilização humana. Chegaram a elaborar um calendário que dividia o ano em 12 meses, algo parecido com o nosso, e 30 dias. Não só a questão do calendário, esse povo criou. Esse povo criou também a escrita. Se vocês estão lendo hoje, é graças ao povo mesopotâmio. Esse povo mesopotâmio, o meso vem da questão do meio, e a potâmio é a questão dos rios, que depois quando mais para frente vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história dessa sociedade. Então, eles criaram essa divisão parecida com a nossa, de 12 meses e 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos. 12 períodos por quê? 12 horas, que equivalem às 2 horas. 2 horas, 12 vezes 2, 24. Dividiam cada desses períodos em 30 partes, aproximadamente 4 minutos. Ou seja, eles tinham um relógio basicamente parecido com o nosso atual, há quase 3.500 anos atrás, pelo período ocupado por essa civilização, entre 5.300 e 2.000 a.C., ou seja, há 3.500, 4.000 anos atrás. A precisão do seu calendário é fantástica. Além dos sumérios, os egípcios, aí pode continuar, também tinham, estou aqui, ó. Pode continuar, Vitor. Os egípcios também tinham um calendário que utilizava os ciclos das fases da Lua, mas que passou a utilizar o movimento das estrelas Sírius, que passa próximo ao Sol a cada 365 dias. Na mesma época em que a inundação anual do Nilo tem início, né? Isto
Isto foi muito importante para o crescimento da civilização egípcia. Espera só um pouquinho. Heródoto, Espera só um pouquinho. historiador grego, Então, era importante. afirmou... Espera só um pouquinho, Vitor. Então, era importante para esses egípcios estarem controlando o tempo a partir das cheias do Rio Nilo. Por que as cheias do Rio Nilo? As cheias do Rio Nilo representam que, posteriormente, ao fim das cheias, você vai ter uma terra fértil para você estar plantando. As cheias lá indicam que essa sociedade precisam saber que depois de 30, 60 dias que esse rio baixou, as terras estão prontas para serem cultivadas. Daí a importância de você ter o controle do tempo e também entender o período da natureza. Podemos, vou só completar aqui, podemos então sintetizar afirmando que os fenômenos celestes é que determinam o período de fertilização da Terra e o comportamento dos animais, grande preocupação de todos os povos. Com o passar dos anos, muitos instrumentos para controlar o tempo surgiram, relógios, areia de sol, água, até chegar aos modernos relógios atômicos, mas isso é uma outra história. Então, até a gente chegar a esses relógios que a gente tem hoje, por exemplo, no computador, muitas e muitas ferramentas foram utilizadas com marcação de tempo. E toda a sociedade dava uma importância baseada na sua necessidade de controlar o tempo. Que nem mostram os egípcios, os mesopotâmios, aquele pessoal que parava a terra, aquele pessoal que caçava, todo mundo tem no tempo uma importância. Então, eu queria falar sobre o calendário indígena e também sobre alguns tipos de calendários o brasileiro. No brasileiro, vocês viram que a partir do sol, das chuvas e também das 7 estrelas que ela já explicou. Agora a gente vai falar sobre o calendário africano. Entre eles, os povos indígenas, deixa eu ver, índios, eu acho que eu não coloquei aqui os africanos, mas os africanos também mediam a partir das estrelas. Era utilizado os elementos celestes, as estrelas, para controlar o tempo. Para quê? Na mesma função dos outros planetas, das outras civilizações. Você controlar a ida e vinda dos animais. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Então, tranquilo. Acho que não. Então, só para a gente encerrar aqui a nossa aula. O tempo ele é importante desde a pré-história. Quando você pensa em tempo, você tem que entender que a sociedade vai trabalhar em cima dela para que ela movimente o meio. Seja ele pela agricultura, seja ele pela caça, pela pesca, ou para trabalhar, para acordar, para fazer todo o processo do dia a dia das pessoas atuais. Mas isso não é de hoje, é desde o passado. Encerramos até aí. Agora eu vou passar uma atividade para vocês. A atividade está aqui no Classroom. Não sei se vocês já chegaram Quem não está no Classroom, eu peço para ir para a escola, vá lá, pega o seu usuário, sua senha, cadastre no seu celular, porque é aqui que eu marco as notas e aqui que vocês fazem as atividades. Ok? A atividade é essa aqui, ó. Vocês vão me perguntar essas questões aqui. Tem 2 pessoas que já até mandaram, né? Deixa eu ver quem mandou para mim já. Foi a Heloísa e a Maria Clara. Tá vendo? Elas postaram aqui as atividades. Professor. Oi. Elas postaram a história. Então, já postaram as atividades antes. Elas já tinham assistido, elas assistiram a aula e responderam certo. Então, vamos lá. Eu coloquei 3 questõezinhas. Vocês vão colocar o nome de vocês, igual a Maria Clara fez. Ó. Aqui da Maria Clara. Ó, vocês vão colocar os nomes, as perguntas e vão responder embaixo. E depois vão tirar uma foto da folha. Vamos colocar nome de vocês. E vamos lá. Explica a forma de tempo e representação do dia.
Aí vocês vão responder na parte de baixo. Explica a forma do tempo que está presente no seu dia a dia. Qual a importância de controlar o tempo? Cole ou desenhe. Você pode colar ou desenhar. 2 formas de marcação de tempo, explicando qual povo usava e como era medido o tempo. Então, qual povo usava aquela forma de medida de tempo e como era medido o tempo. Depois vocês vão postar para mim, tá? Aqui no campo direito, quando vocês acessarem atividades, vai estar o campo assim, adicionar arquivo. Aí vocês vão bater uma foto no caderno, postar e apertar o entregar. Deixa eu ver se eu consigo acessar algum aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum usuário aqui. Aqui, ó. Consigo. Não sei se o do meu filho vai lá. Eu estou acessando aqui a conta. Professor, olha o chat aí do Meet que o MX Gara tá falando aí. O que ele falou? Eu não consegui pegar. Ele falou assim, professor, eu não consigo logar no e-mail que a moça da escola passou. Fica falando que tá incorreto. Fala. Beleza, ele pergunta para ele se ele pode ir lá na escola e pede para ela logar na frente dele e mostrar para ele como que funciona. Porque não é só a questão de acessar. Lá não tem só a minha matéria, tem todas as matérias. É necessário que você vá lá e aprenda como mexer. Ok, vou falar com ele depois. Tá? Como que você faz? Vá lá na escola, tem uma pessoa lá, fica lá das 8 da manhã às 5 da tarde, das 9 da manhã às 5 da tarde. Ela só faz isso. Vá lá, procura ela e pede para ela te ajudar a acessar, explicando para você como que funciona essa função. Eu estou tentando entrar aqui para ver se eu consigo pegar uma atividade, que nem aquela postou para mim, mas eu queria mostrar para vocês como vocês postam. Acho que eu não vou conseguir, não. Bom, é simples. Vai em atividade, vai nas perguntas, passa no caderno, tira uma foto do caderno, ok? Depois vocês adicionam o arquivo e apertam o entregar. O entregar está do lado direito da tela. E aí eu consigo ver. Ô, professor, tem uma dúvida. Pode falar. Sabe essa atividade aí? Pode fazer digital ou tem que ser só de caderno? Não, caderno. Ok. Por favor, tenta não entregar nada digital. Bate uma foto. Eu vou tentar fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui na internet mais fácil. Como postar atividade do Cleson. Ó. Olá, Neide. Vou parar de gravar aqui. Não, vou manter aqui. Pessoal, como postar uma atividade, ó. Eu queria um jeito diferente de estudar. Então, eu escolhi a São Judas Live. Tem aulas ao vivo com os meus professores, todos. Então, adicionar ou criar. Tá? Você vai lá em atividades. Tem a crítica do filme. Aqui vai estar a questão. O professor já pôs a questão para vocês. Eu vou vir aqui, então, em ver a atividade. Tá? Ela pediu para fazer uma resenha crítica do filme. Como é que eu vou postar essa atividade? Lembrando que aqui embaixo eu posso fazer os comentários sobre essa atividade. Quem sabe perguntar alguma coisa para a professora. Mas para postar a atividade, eu vou ver aqui no lado. Ó, adicionar ou criar. Tá? Aqui, pessoal, eu posso pegar um arquivo do meu computador para postar aqui. Eu posso criar aqui mesmo, com os documentos do Google, eu posso criar aqui um arquivo de texto, uma apresentação, estilo PowerPoint, uma planilha do Excel ou um desenho. Tá? Também posso buscar alguma coisa do Google Drive
lá do serviço de nuvem, alguma coisa que está lá no meu Drive, ou um link. Mas os serviços mais utilizados são os arquivos e as ferramentas a mais aqui embaixo, principalmente essas três aqui. Mas eu vou buscar, então, um arquivo do meu computador para postar. Então, eu clico aqui em arquivo e abriu, então, essa telinha aqui. Eu estou aqui na aba Upload, aqui, e eu vou aqui selecionar arquivos do meu dispositivo. Então, eu vou pegar um arquivo qualquer aqui só para mostrar para vocês. Aí, vamos dar um exemplo. Você colocou a foto que você tirou do caderno. Você vai encontrar a foto e vai adicionar o arquivo, ok? E depois que ele adicionar, fazer o upload aqui, ele vai mandar você fazer o upload. Cliquei em abrir, e agora eu venho aqui e faço o upload. O que está fazendo o upload aqui? Isso é super importante, pessoal. Tem pessoas que param aqui, ó, e deixam aqui. Você precisa entregar. Olha o campinho aqui, ó. Entregar. Ok? Não é só adicionar, precisa entregar. Tá? Então, você já tem as atividades. Vocês vão colocar no caderno essas 3 perguntas e vão responder. Bateu uma foto, vai lá, entra na atividade, adiciona o arquivo e aperta entregar. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, sem nenhuma dúvida. Beleza. Pessoal que não está com acesso ao Google Classroom, vai na escola. Eu vou lá na escola agora, falando isso. Vai na escola, tenta resolver essa questão do acesso, tá? Quanto mais rápido vocês resolverem, porque já tem uma atividade de história, também já tem uma atividade de geografia, que eu passei na semana passada. Ó, apenas poucas pessoas me entregaram, ó, 2 pessoas me entregaram só. Eu pedi 2 imagens, aqui, ó. Eu pedi 2 imagens, sendo uma no bairro antigo e uma atual. E isso vale nota para a média, hein? A minha média é a partir dessas atividades. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá bom, professor, eu vou ver se eu consigo pegar amanhã. Pessoal, se vocês quiserem nota, é fazendo essas atividades. Pessoal que não tem acesso, vai na escola. Beleza? Encerro aqui. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula. Prometo que as nossas próximas aulas vão ser mais rápidas. É porque nessas primeiras aulas agora, a gente tira muita dúvida que é relacionado ao sistema, como que vai funcionar as coisas.